Tudo pelo Jogo é minha nova religião. Uma trilogia que entrou no meu coração, tá aqui, gente, se alojou. Não vai sair, nunca mais. Oi gente, eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai falar da trilogia Tudo pelo Jogo. Mas afinal, o que é Tudo pelo Jogo? Que trilogia é essa? Eu li esses livros por causa de uma amiga minha que é muito fã, que já leu os livros várias vezes e ela sempre ficava falando lê. E eu comprei o primeiro e-book e fiquei com ele, gente, assim, um ano no meu Kindle e não pegava pra ler porque, não sei, gente, eu sou muito assim quando eu tiver com vontade. E ano passado me deu vontade, a minha amiga já tava cansada de ficar falando pra eu ler, e eu resolvi ler. E obrigada, amiga, por não desistir de mim, porque eu me apaixonei. Tudo pelo Jogo é uma trilogia de livros que foi publicada pela primeira vez lá nos Estados Unidos. A autora é a Nora Sakavic. E o primeiro livro, que é A Toca das Raposas, que inclusive esse nome A Toca das Raposas ficou mais famoso até do que o nome da trilogia, que é Tudo pelo Jogo, e aí às vezes eu até me esqueço. E aí eu me refiro à trilogia como A Toca das Raposas, mas A Toca das Raposas é só o primeiro livro. Ele foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 2013. O segundo livro, que chama O Rei Corvo, foi lançado também em 2013, e o terceiro livro, que é Os Homens do Rei, foi lançado em 2014. E eles foram lançados lá de forma independente, ou seja, a autora, ela não tinha uma editora, ela pegou e lançou os livros por conta própria. Já aqui no Brasil, os livros chegaram só no ano passado e todos os 3 livros foram lançados em 2023. Isso porque esses livros, essa trilogia, eles ganharam uma notoriedade muito grande nas bookredes, né, nas redes sociais de livros, nos últimos 2 anos, principalmente no TikTok. Eles começaram a ganhar um hype muito grande, e aí até que enfim eles chegaram aqui no Brasil. Inclusive no ano passado a autora anunciou que vai lançar mais um livro, que é uma história de um personagem secundário, que é o Jean. Tava fazendo tanto sucesso, o povo ficou enchendo tanto o saco dela, que ela resolveu lançar esse livro, que ainda não foi lançado, acho que vai ser lançado esse ano, ou ano que vem, não tenho certeza. E nessa trilogia a gente vai acompanhar a história do Neil. O Neil, ele é um garoto de 18, 19 anos, que vive a vida dele fugindo. E os livros, eles são narrados em terceira pessoa, então não é em primeira pessoa, a gente não acompanha o Neil narrando a própria história, a gente tem um narrador em terceira pessoa, mas esse narrador em terceira pessoa, ele só sabe o que o Neil sabe e o que o Neil tá sentindo. Ele não é assim onisciente, que sabe tudo que tá acontecendo em todos os lugares e o que tá acontecendo na cabeça de todos os personagens. A gente mergulha profundamente assim dentro da cabeça do Neil e a gente só vê cenas em que o Neil tá presente, em que ele tá conversando, interagindo e as percepções que ele tem sobre aquela situação. Então a gente não tem o ponto de vista de mais ninguém. Então, como eu disse, o Neil, ele é um rapaz de 18, 19 anos que vive a vida dele fugindo até um dia tudo mudar. O porquê e do que ele foge eu não vou dizer pra não estragar a surpresa de ninguém, porque eu não sabia. Na verdade, eu não sabia nada sobre esse livro. Eu não sabia nem... Assim, gente, nada. Sabe o que é nada? Eu não sabia nada. E eu fui assim, em branco, e foi maravilhoso. Nem a sinopse eu tinha lido. E essa trilogia, ela se passa no nosso mundo mesmo, lá nos Estados Unidos. Não é uma fantasia, não tem nada assim inventado. Na verdade, tem uma coisa inventada que eu vou falar já já. A autora, ela usa lugares reais dos Estados Unidos para poder se inspirar e escrever os lugares no livro, mas ela às vezes muda o nome de algum lugar, de alguma cidade, da própria universidade, que é a Palmetto State, que é onde o Neil vai estudar e onde se passa a maior parte da história. Então ela se inspirou em uma universidade, se não me engano, que ela estudou para poder escrever a Palmetto State. Porém, tem um elemento que é sim inventado pela autora, que é o X. O X é um tipo de esporte que a autora ela inventou e ela mesma descreve no livro como um esporte degenerado, uma espécie de lacrosse jogado em uma quadra do tamanho de um campo de futebol e com toda a violência característica do hóquei no gelo. E ao longo da trilogia a gente vai entendendo um pouco mais como funciona esse esporte, como ele é jogado, as regras, como que é o campeonato desse esporte lá nos Estados Unidos, como que ele surgiu, como que ele se desenvolveu, quem joga, por que joga. E é uma questão muito importante. Por quê? O X, ele é uma das paixões do Neil. Ele é assim viciado, gente, no esporte. Muito viciado. Não só ele, tem um outro personagem que é o Kevin, que também dá o sangue, as lágrimas, a alma pro X. O esporte, ele é um tema central no livro. Então, muitas das decisões dos personagens, das motivações deles, estão relacionadas com esse esporte. E o nosso protagonista, que é o Neil, ele foi
convocado, chamado para jogar em um desses times de X, que é um dos mais mal falados, assim, da liga, né? Dos vários times que jogam lá nos Estados Unidos. Ele é um time universitário, né? Então são estudantes universitários que jogam nesse time. E ele é um time, gente, formado por pessoas completamente malucas. Só tem gente quebrada, só tem gente com trauma. E não tem um certo naquele time, gente. É todo mundo. E basicamente por isso é o lugar perfeito pro Neil. E eu falei e não falei o nome do time, né? O time que é dessa universidade, a Palmetto State, chama As Raposas. O Neil vai ser convocado, vai jogar nesse time e vai ser, gente, uma loucura. Uma loucura. Os livros, como eu disse, eles giram em torno desse esporte. É uma temática central na história, mas, gente, se engana quem acha que esse livro é sobre esporte. É só uma motivação muito forte por trás de várias atitudes dos personagens e também por uma questão financeira, enfim, gente, tem muita coisa aí, né, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Mas é muito lindo, gente. Ai, esse livro. Ai, calma, não tá na hora de começar a rasgar seda. Pera. Lá nas Raposas, o Neil, que vive fugindo, que viveu a vida toda dele fugindo, ele vai encontrar um local de descanso, de certa forma, e ele vai encontrar uma família. Então, esse livro, ele tem essa coisa de encontrar uma família que não é sua família de sangue, mas sim pessoas que se importam com você, que querem o seu bem, que dão a vida por você e que, a partir disso, vão sim se tornar sua própria família. E essa série, gente, é apaixonante. Eu não tenho nem palavras para descrever. No vlog que eu postei de leitura lá em Rondônia, dá pra ver alguns momentos das minhas reações lendo o terceiro livro, que é Os Homens do Rei. Eu, no segundo livro, eu já fiquei muito chocada, muito triste, chorei pra caramba, mas o terceiro, gente, chegou ali da metade do livro pro final, eu não conseguia parar de chorar, porque eu já tava tão envolvida com esses personagens, eu tava sentindo como se eu fosse a mãe deles. Eu sofri tanto, e eu fiquei tão feliz, e aí eu chorava de tristeza e de felicidade, e de tristeza, e aí eu achava um negócio fofo, e aí eu chorava de felicidade. Foi muito intenso, foi muito incrível. Tinha muito tempo que eu não me envolvia tanto com uma leitura. Esses livros, eles vão te destruir, te reconstruir de novo, e aí você vai ficar se questionando em vários momentos, meu Deus, por que isso tá acontecendo? E aí no momento seguinte você tá super feliz porque uma coisa super legal tá acontecendo. Ai, gente, é muito intenso, é muito envolvente, sabe aquele livro envolvente? Eu me senti muito fora de mim, fora dessa realidade, sabe? Parecia que eu tava realmente vivendo aquilo. Essa trilogia, ela é uma trilogia que vai crescendo. O primeiro livro eu gostei, mas dei, acho que 4 estrelas. Eu ainda não tinha me envolvido tanto com os personagens. Eu tava, assim, me importando com eles, né? Principalmente com o Neil. Eu gostei da história, eu gostei das surpresas que o livro teve, mas tava ali. Falei, legal, vou ler o próximo. O segundo foi o que me pegou assim, gente. O segundo eu falei, meu Deus. Inclusive, eu terminei de ler o segundo livro no dia da virada do ano. Porque eu tava quase terminando, eu falei, ai, não quero levar esse livro pra 2024, não. Terminei ele na noite do Réveillon, porque eu não saí, fiquei em casa. Eu terminei ele, já era tipo umas 9h30 da noite. E aí, em janeiro, logo, eu peguei o terceiro livro, e o terceiro foi A Gota d'Água. Assim, pra eu me apaixonar, gente. Ai, meu Deus, só de lembrar. Eu quero ler tudo de novo. Então agora, vamos lá pontuar o que eu gostei. Além dessa sensação, né? Porque eu acho que, assim, o livro é muito de... Eu sou assim, né? Não sou crítica literária, não tenho especialidade em nada, não é nem minha área, assim, de formação, não fiz faculdade de letras nem nada assim. Sou bióloga. Então, tem nada a ver. Por isso, eu digo que a sensação que o livro me faz sentir é muito importante. Mas, claro que vai além da sensação, né? Então, por isso eu vou trazer aqui alguns pontos que me fizeram amar Tudo pelo Jogo. Primeiro, a inventividade da autora. Por mais que o livro se passe no mundo, nos Estados Unidos, igual o que a gente conhece, tendo uns nomes diferentes e tal, gente, o que essa mulher conseguiu colocar dentro desses livros, ela é muito inteligente. Eu achei ela muito inteligente. Ela conseguiu me surpreender em vários momentos. Ela conseguiu colocar, gente, coisas que eu jamais imaginei que ficariam boas em um único livro, em um mesmo livro. Ela inventou um esporte, então ele é um livro de esporte, de adolescentes super traumatizados, assim, não é traumazinho, é trauma, gente. E ela traumatiza a gente também ao longo desses livros e traumatiza mais ainda os personagens. Mas aí ela coloca um found family,
que é o termo usado em inglês para isso que eu falei de o Neil ter encontrado uma família nesse time, né? Então ela consegue colocar isso, que é uma coisa muito sensível, né? Sensível no sentido de contrasta muito com todos os traumas que os personagens passam, e aí o fato do Neil, ele já ter passado por muita coisa, tá sempre fugindo na vida, e aí ele conseguir encontrar uma família justamente nessa galera que parece que não tá se importando muito com se tá vivo, se tá morto, se consegue ou não jogar o esporte ou ganhar os campeonatos, ou até viver o próximo dia, sabe? Mas na verdade é só meio que uma fachada, porque eles são muito traumatizados, enfim, várias coisas. Então, pra mim foi muito contrastante isso. E ela conseguiu fazer isso de uma forma muito legal. Eu gostei muito. E eu acho que isso vem muito dessa inventividade da autora. E no meio disso tudo ainda, que eu acho que também é muito da inventividade dela, ela conseguiu colocar representatividade pra caramba, gente. O casal principal desses livros, vale citar que é um relacionamento que demora a se desenvolver. No primeiro livro a gente não tem nem nada, assim, não tem nada, gente, nada, tanto que eu achei que nem ia ter romance. Mas depois tem sim, e é um romance lindo. Ai, meu Deus. Oi, gente, eu chego a arrepiar. Ai, é muito bem construído, é muito lindo, muito respeitoso, é muito maravilhoso. Eu não aguento. Ai, meu Deus. Enfim, tem muita representatividade também nesses livros. Outra coisa que eu achei muito boa nessa trilogia foi a profundidade dos personagens. Claro que a gente tem personagens que são mais desenvolvidos, que são o Neil e mais 2 ou 3, assim, que são mais relacionados com o Neil, então a gente tem um maior desenvolvimento deles. Mas todos, repito, todos os personagens secundários têm aprofundamento. A gente conhece um pouquinho da história de cada um. Todos eles interagem com o Neil, todos eles vão construir uma relação com o Neil ao longo dos 3 livros. Então vão ter pessoas que o Neil gosta mais, que o Neil gosta menos. Gente, é muito legal. Ela dá profundidade a todos os personagens e eu sinto que nenhum deles tá ali só de figuração, sabe? Cada um deles tem uma personalidade única, tem um papel a desempenhar dentro da história. Uma coisa interessante de citar também é que o X, ele é um esporte que ele pode ser jogado tanto por homens quanto por mulheres. Então, as Raposas é um time composto por homens e mulheres. Tem 3 mulheres, se não me engano, inclusive a capitã do time é uma mulher. Outro ponto, gente, os diálogos. Eu não vou me cansar de falar isso, nunca. Eu amei, repito, amei os diálogos desses livros. Caramba, gente, todo diálogo eu ficava, meu Deus, essa mulher é muito inteligente. E não só o Neil com os principais ali, né? Que são mais próximos dele. Gente, todos os diálogos são muito inteligentes, são muito perspicazes, assim. E muita coisa cheia de ironia e cheia de coisinhas, assim, que você fica... Ai, meu Deus, que delícia! É muito gostoso você ler um livro assim. E outro ponto que casa um pouco com isso dos diálogos é que a autora, ela escreve só o necessário. Isso é um ponto negativo e um ponto positivo. Por quê? Às vezes eu ficava um pouco confusa com o que ela estava querendo dizer, porque eu sentia que ela não subestimava o leitor. Ela escrevia o que ela achava necessário e deixava muito nas entrelinhas das conversas, dos diálogos, então a gente tinha que ter uma perspicácia e estar 100% focado ali no livro, porque se você perdia alguma coisinha, ficava um pouco confuso já. Essa coisa de ela fazer a gente pensar um pouquinho, tipo, o que ele tá querendo dizer aqui? Como assim? Você começa a casar as coisas. Muito bom, muito bom mesmo. Outro ponto são os alívios cômicos. Como eu disse, tinha muita ironia. Tem muita ironia nesses livros, nos diálogos. Tem muitos personagens, inclusive, que usam da ironia e meio que das brincadeiras pra poder se esconder um pouco, vamos dizer assim, né? Não expor o que tá sentindo de verdade. E tinha esses alívios cômicos na hora certa. Eu amava os diálogos ali super legais. Aí, alívio cômico. Cômico que eu digo assim, uma ironia, uma coisinha assim, um comentário super sarcástico que você dava risada, sabe? Muito legal. Essa coisa de encontrar uma família, né? Do Neil ter encontrado uma família nas Raposas, pra mim foi muito bem construído. Eu sinto que às vezes alguns livros, né? Eles forçam um pouco isso e não fica muito natural. E eu acho que no caso do Neil foram 3 livros. Gente, repito. 3 livros pra ele conseguir realmente se sentir em casa e pertencente a uma família. Demorou pra caramba pra se desenvolver, porque ele tinha
muito problema de confiança, justamente por ele ter vivido a vida inteira dele fugindo. No final, quando ele finalmente se abriu para as pessoas, ai, foi tão lindo, foi perfeito, perfeito. Uma coisa que eu gostei muito nesse livro, mas que eu entendo que pode ser gatilho para algumas pessoas, então é interessante ler a lista de gatilhos antes de pegar esses livros para ler, mas que para mim foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu achei que foi representado na medida certa e eu não achei que teve nenhuma romantização do que estava acontecendo. A gente tem sendo representado nessa trilogia em um momento ou outro, seja em memórias do passado ou em coisas que estão acontecendo no presente. Abuso de bebida, abuso de drogas, abuso sexual, assédio, tem várias dessas coisas, representações reais, né, bem reais, mas também tem representações que eu achei legais de forma de você lidar com aquilo, né, você buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, então a gente tem isso também, que tá em todo o livro, né, no decorrer de todo o livro, porque o time, né, ele tem uma psicóloga que acompanha, né, todos os participantes, então eles fazem terapia e tal, alguns também têm acompanhamento psiquiátrico, então a gente tem isso que é muito importante. E assim, tem um ponto que o Paulo Hatz levantou sobre esses livros, que eu confesso que quando eu li o primeiro livro, me passou um pouco despercebido, isso foi um erro meu, porque eu tava lendo o primeiro livro em inglês e eu não tava entendendo muito do que estava acontecendo no início. E chegou num ponto do livro que eu peguei e desisti e peguei o e-book em inglês, em português para ler. Então essa parte específica que o Paulo Hatz descreveu passou despercebida por mim. Ele disse que ele não gostou muito de uma representação de um personagem que é gay e ele assedia o Neil em um determinado momento lá da história do primeiro livro. E que ele não gostou, o Paulo Hatz, no caso, não gostou dessa representação, ele achou que foi inadequada. Achei interessante trazer aqui também para vocês saberem um ponto de vista de outra pessoa. E o Paulo Hatz, ele leu também o primeiro livro e ele não gostou tanto assim, se vocês quiserem ir lá ver o vídeo dele, também eu acho interessante um contraponto, né? E tem muito conteúdo por aí, gente, tem muito conteúdo dessa trilogia. Eu tava tão envolvida, tão apaixonada por esses personagens que eu não consigo tecer muitas críticas aqui, vou ser bem sincera, porque eu amei. Mas eu vi sim vídeos criticando, falando alguns pontos que não sei o que, como esse do Paulo Hatz, né? Mesmo que sejam livros que eu amei, eu gosto também de ver outros pontos de vista, né? É interessante. Então não vejam só esse vídeo que eu tô aqui rasgando seda, falando bem pra caramba. Vejam também vídeos de pessoas que às vezes não tenham gostado tanto desses livros, pra vocês também tirarem as conclusões se vocês querem ler ou não. E como eu disse, a autora ela tá escrevendo mais um livro que vai ser focado num personagem secundário. Inclusive esse personagem secundário, ele é bem secundário mesmo, ele só vai aparecer acho que no segundo livro, se não me engano, e ele aparece bem pouco também, mas ele é um personagem interessante, então eu tô assim ansiosa pra ler esse livro que a autora vai lançar. E aí, bora dar uma chance pra Tudo Pelo Jogo? Com base em tudo que eu falei aqui, eu acho que você não vai se arrepender, hein? Como é bom falar de livro que a gente ama, né? Que delícia! É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira, às 6h30 da noite. E é isso, até a próxima.